família, para teu ministério, para a tua vida, para a tua intimidade com Ele. Amém? Nesse capítulo 4 de 2 Coríntios, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, Paulo ele vai nos ensinar nesse capítulo o que é ter um ministério. Por isso que ele começa o versículo nos ensinando: portanto, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos. Por quê? Porque quando Deus chama uma pessoa, quando Deus dá um ministério a cada pessoa, cada servo, cada cristão, cada pessoa que se converte, Deus tem um chamado e dá um ministério na sua mão. E Paulo está dizendo que é pela misericórdia que foi entregue a nós, porque nós não somos dignos de ter o ministério, mas pela graça de Deus, pela sua misericórdia, Ele nos entrega para a gente não desanimar, para a gente não deixar de lado aquilo que Ele entregou na nossa mão. Portanto, tendo este ministério, ele está falando dele, do ministério dele, daquilo que Deus fez na vida dele, e Deus está falando na nossa vida daquilo que Deus nos entregou para cuidar desse ministério e honrar esse ministério diante de Deus. Portanto, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi outorgado ou entregue, não desanimamos. A gente não pode de maneira nenhuma nos desanimar perante aquilo que Deus nos entregou na nossa mão. Ele vai nos falar e nos ensinar no versículo 2, pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos, não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcendo a palavra de Deus, mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendamos a consciência de todas as pessoas perante Deus. Tudo aquilo que a gente fez que envergonhou o nome de Deus, tudo aquilo que a gente fez oculto em nome de Deus, agora não, nós temos que, mas por meio da verdade, do claro ensino das Escrituras, que nós possamos ter uma consciência perante Deus daquilo que agora, com o ministério que Ele nos entregou, o que é que nós vamos fazer para que esse ministério venha a crescer diante de Deus. Versículo 3: contudo, se o nosso evangelho está encoberto, se o evangelho que Deus entregou na tua mão, aquilo que Deus te chamou, naquilo que Ele te chamou, Ele entregou na tua mão, Paulo está dizendo, se está encoberto é porque você não está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Se está encoberto é porque você não tem dado valor no ministério que Deus te chamou. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. Versículo 4: o Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Paulo está dizendo que o inimigo da nossa alma, o nosso adversário, ele tem cegado o entendimento das pessoas. É por isso que as pessoas não valorizam mais o ministério que Deus entregou na sua mão. Pensam que entregar um chamado, um ministério, é para o ministério ficar encoberto, é para o ministério ficar escondido. Não! Deus chamou para te ser luz, Deus chamou para te ser servo, Deus chamou para te ser bênção perante Ele, mas o inimigo tem cegado o entendimento das pessoas. Aleluia a Deus. O sistema tem cegado o entendimento de pessoas. O Deus dessa era, Satã, nosso adversário, como é que ele cega nesse nosso entendimento? Quando tu tira as coisas de Deus e coloca as coisas do mundo na frente de Deus.
Tem muito crente agora assistindo a Copa do Mundo e não está ouvindo uma palavra dessa. Não está procurando cuidar da sua vida espiritual. Não está numa oração no meio do dia. Porque o mundo, o sistema mais importante, e o diabo tem cegado o entendimento, o ministério da pessoa está parada, está encoberta diante de Deus. Aleluia, Deus, oh glória. O Deus desta presente era perverso cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não veja a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. O ímpio, o descrente, aqueles que não acreditam em Deus, Paulo está dizendo, estão cegos. Estão cegos, não querem saber de Deus. Aleluia. Não querem saber das coisas do Senhor. Ei, querido, Deus te entregou um ministério para te exercer o ministério. Deus te entregou um ministério para te ser bênção no ministério. Não esconda o teu ministério. Deixa Deus te usar. Tenha um compromisso com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Paulo vai nos ensinar no versículo 5. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. Deus te chama, não é para você aparecer. Deus te chama, é para você pregar o Evangelho. É para você ser bênção. É para você servir o reino dele. Porque ele te chamou e te entregou o ministério na tua mão. E se tu não fazer a vontade dele, olha, chicote na tua costa. Pois não pregamos a nós, mas a Cristo, o Senhor, e a nós mesmos, como os vossos servos por causa de Jesus. Tudo que tu faz é por causa de Cristo, é por causa daquilo que Ele entregou na tua mão. Você trabalha para Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Depois de Cristo é o homem o cabeça da igreja. Depois do homem é a mulher. Aleluia, Deus, glória. Todo o corpo trabalhando unido naquilo que Deus chamou. Deus chamou as pessoas para serem luz, para serem bênção. E as pessoas estão enterrando o chamado. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos pela causa dele. Qual é a causa de Cristo? A causa de Cristo é falar do amor dele. A causa de Cristo é pregar, é orar, é interceder, é ser luz para esse mundo maldito de trevas. Jesus, oh glória. Aleluia. Versículo 6. Porquanto foi Deus quem ordenou das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, na iluminação e no conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo está dizendo que Ele foi a luz que veio ao mundo, que Ele brilhou, que Ele deu exemplo, e nós temos que ser a luz do mundo. A igreja tem que ser a luz do mundo. Então não enterra o chamado que Deus te deu. Não encobre aquilo em que Deus te chamou. Versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar este poder que a tudo excede, provém de Deus e não é de nós mesmos. Aleluia, Deus, oh glória. Não é de nós mesmos. O nosso compromisso é com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é fazer a vontade de Deus. Versículo 8. Sofremos pressões de todos os lados. Isso é verdade, porque não é fácil tu exercer o teu ministério. Vai ter impedimento, vai ter tribulação, tudo vai dizer que não, para te não fazer, para te não sair da tua casa. Ei, mas tu não trabalha para o homem, tu trabalha para Deus. O teu compromisso é com Deus. Então agarra o ministério que Ele colocou na tua mão. Sofremos pressão de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos,
com os acontecimentos, mas não perdendo a esperança. Aleluia, Deus. Não tem que perder a esperança jamais, senão você está enterrando aquilo que Deus te deu e colocou na tua mão. Aleluia, Jesus. Versículo 9: somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas jamais destruídos, porque Deus dá o suporte. Deus dá o suporte para aquele que valoriza o que Deus o entregou na mão. Aleluia, Deus. Deus valoriza aquilo que entregou na mão. Ai de mim! Ai de mim! O Senhor me tirou do mundo secular, do emprego secular. Ai de mim se não estiver aqui na oração de meio-dia. Ai de mim se não fazer a minha parte aqui. Aleluia, Deus, a glória. Ai de mim se não me preparar para ensinar esse povo. Versículo 10: trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus da mesma forma seja revelada em nosso corpo. E não é fácil, porque é por meio de tribulação, é por meio de peleja, vem o desânimo, você quer largar tudo, mas Deus está te falando: ei, valoriza o que eu te dei, valoriza o que eu já fiz na tua vida, é bola para frente. Aleluia, Deus, oh glória. Amém, Jesus, eu creio, Jesus, aleluia. Versículo 11: pois nós estamos vivos. Você está vivo, você não está morto. Deus quer que você seja bênção. Deus quer que você seja testemunha dele, servo dele. Você não está morto, você está vivo. Enquanto a gente tiver vida nessa terra, a esperança nunca vai morrer. E a nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é Cristo que nos abençoa, é Cristo que nos fortalece. Porque tem milhares de pessoas deprimidas, com depressões, porque o inimigo cegou o entendimento da pessoa. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. E está cegando o entendimento de muitos cristãos, infelizmente. Porque eu não vejo outra saída a não ser obedecer à palavra de Deus. Olha, pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues por morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste no corpo mortal. Paulo está nos ensinando que todo dia a gente vai ao matadouro como cristão para esse mundo. Paulo está nos ensinando que é por meio de muitas dificuldades, que não vai ser fácil servir a Deus, que não vai ser fácil abrir mão das coisas que o mundo quer nos impor, mas ele está falando que há uma recompensa um dia para aqueles que agarram o chamado, para aqueles que agarram e valorizam o ministério que Deus colocou em suas mãos. Paulo está dizendo: olha, trabalha, faz a tua parte, não importa se tu vai morrer, se tu vai viver um dia, ele há de te recompensar. Versículo 12: de maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Versículo 13: assim está escrito: criei, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, e esse é o motivo porque falamos de Jesus, porque pregamos de Jesus. Versículo 15, já estamos terminando, é uma reflexão. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançada, mais e mais pessoas façam transbordar as muitas ações de graça para a glória de nosso Deus. Glória, aleluia. Olha que texto lindo. Você é uma bênção.
O seu ministério é uma bênção para quê? Para ser benefício para as pessoas, para ser benefício para o reino de Deus, bênção de Deus. O teu ministério é bênção de Deus. Aleluia, Deus. Deus não te chamou para te ficar só na cadeira. Deus quer tu ensinando, tu pregando, tu louvando e fazendo a vontade dele. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça, olha, que está alcançando mais e mais pessoas. Quanto mais eu trabalho para o reino, quanto mais eu faço a vontade de Deus, eu estou abrangendo milhares de pessoas. Aleluia. Quantas pessoas não estão sendo abençoadas através dessa humilde live? Glória a Jesus. É benefício para o reino, é trabalho para o reino. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Paulo está dizendo que quanto mais eu recebo graça, quanto mais eu faço a minha parte, o reino de Deus cresce e essa graça vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, conforme a medida do meu querer perante o compromisso com Deus poderoso dessa terra. Aleluia, Deus. Glória. O motivo e o efeito das aflições, versículo 16. Já vamos terminar, vai ter o 18. O apóstolo Paulo, ele está aqui aconselhando a sua igreja de Corinto, que não foi fácil para o ministério dele. Foi uma igreja que ele teve que se preparar para os ataques muito fortes contra o seu ministério, contra a sua capacidade, mas ele não desanimou. Aleluia, Deus. Glória. Ele não desanimou naquilo que Deus colocou na sua mão. Versículo 16. Portanto, não desanimamos, ainda que o vosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Aleluia. Paulo está dizendo, olha, não importa se a gente está se desgastando, se a gente está envelhecendo, o que importa é fazer a vontade do Senhor. Verdade, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, não desanimamos, ainda que o vosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia por dia, porque Deus, ele nos renova no Espírito. Aleluia, Deus. Deus, ele nos renova na sua presença no Espírito. É por isso que ele diz que se o Espírito estiver pronto, ele consegue dominar, ele consegue trabalhar, ele consegue beneficiar o reino de Deus, porque o Espírito de Deus está forte, a unção, a autoridade espiritual está forte sobre a minha vida e meu ministério. Glória, aleluia. Versículo 17, olha que o apóstolo está falando, que não é fácil. Não é fácil servir o ministério que Deus colocou na nossa mão. Mas a gente não pode desanimar. A gente não pode olhar para trás. A gente não pode abandonar. Porque Ele não nos abandonou. Ele deu o seu maior exemplo quando Ele veio nessa terra. Ensinou, preparou, exortou, conselou, curou, ressuscitou, foi ao Calvário, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, agora intercedendo pelos seus servos nessa terra. Aleluia, Deus, oh glória. Por isso que ele falou para Pedro, Pedro, tu me ama, então agora, a partir de hoje, tu vai apacentar o meu rebanho. Tu vai ensinar, Pedro, o meu rebanho. Tu vai cuidar do meu rebanho, Pedro. Aleluia, Jesus. Versículo 17. Pois as nossas aflições leves e passageiras
estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Isso é muito forte. Quanto mais tu trabalha para Deus, tu mais se beneficia do reino. Deus te abençoa mais. Tu pode estar tudo quebrado, o texto está dizendo, mas Ele vai te fortalecer. Amém, Jesus. Glória. Aqui. Pois as nossas aflições leves e passageiras, porque a gente pensa que a gente sofre. Quem está sofrendo é o pessoal que está na Ucrânia. Quem está sofrendo nesse momento são as crianças que estão com fome ali no Congo, ali na África, ali no Congo, na África, as crianças estão morrendo de fome. Tem pessoas nesse momento que não tem nem onde morar. Ele está dizendo, olha, as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Em outras palavras, tuas aflições, os teus sofrimentos, se tu não jogar o ministério que Deus te deu nu, vou falar uma palavra chula. Se tu não der valor no ministério e jogar numa vala, Deus ali não vai fazer grandes coisas na tua vida, não. Mas se tu trabalhar com todas as tuas aflições, que são passageiras, tu vai produzir uma fé sobrenatural ainda mais forte. Deus vai te deixar ainda mais forte para te passar todas as tribulações e todos os sofrimentos que vierem na tua vida. E tudo é para a glória eterna. Por quê? Porque um dia nós vamos para o pó da terra, mas um dia Ele vai nos levantar do pó da terra. Aleluia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Amém, Jesus. Por que a gente trabalha para Deus? Por que Deus nos chamou? Deus nos chamou para perder nessa vida? Deus chama a igreja para perder nessa vida? Não, Deus chama a igreja, Deus chama os servos para quê? Para a glória do seu santo nome. Essa função Deus deixou para a igreja. Agora glorificar o nome dele, exaltar o nome dele, ser uma bênção naquilo que Ele te entregou nas tuas mãos. Versículo 18 e último para a gente fechar essa reflexão. Sendo assim, fixamos nossos olhos espirituais não naquilo que se pode enxergar, porque tem gente que só crê se vê. Tem gente que só crê se vê. Se o pastor está pregando a palavra aqui, se ele não vê alguma coisa sobrenatural, ele não vai crer. Aleluia, Deus. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Por quê? Porque Deus tu não vê. Paulo está dizendo que Deus tu não vê porque Ele é Espírito. Mas como é que nós temos que fazer? Nós temos que crer que Ele existe. Nós temos que crer pelos olhos da fé que Ele é Deus, que Ele é Espírito e que Ele precisa de adoradores que o adorem em Espírito e verdade. Aleluia, Deus. Glória. Louvado seja Deus. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais. Aquilo que tu vê, uma hora vai se acabar. Paulo está dizendo é temporal. Mas as invisíveis, que são sobrenatural, que tu não vê, essas são eternas. Aleluia, Deus. Pois os visíveis são temporais, vai passar, vai acabar. Ao passo que os que não se veem
são eternos. Vou fechar aqui a minha espada e nós vamos encerrar esse culto orando e glorificando o nome do Senhor. Amém, Jesus. Glória. Fecha teus olhos, você que está na live, você que está em casa. Deus está falando daquilo que Ele colocou na tua mão nessa tarde. Daquilo que Ele te deu. E o que você vai fazer com aquilo que Deus te deu? Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos é para a glória dEle? Deus está falando daquilo que eu te dei, naquilo que eu te chamei, é para a minha glória? Eu tenho valorizado aquilo que Deus tem entregado nas minhas mãos? Essa é a palavra nessa tarde. Querido, queridas, valorize tudo que Deus te dá. Valorize tudo que Deus já te deu nessa vida. Aleluia, Deus. Oh, glória. Seja grato. E a partir de hoje, tenha um novo encontro com Deus. Verdade, Jesus. Tenha um novo compromisso com Deus. Porque Deus te chamou para o ministério. Ministério de quê? De ser bênção na vida das pessoas. Ministério de levar o nome do Senhor. Ministério de levar o nosso testemunho perante essa sociedade. Ser bênção de Deus na vida de outras pessoas. Amém?